Estamos ainda nas boas vibrações do período natalino, quando um sentimento de paz é invocado coletivamente, principalmente no âmbito da nossa intimidade, que é o nosso lar. Mas, infelizmente, essa não tem sido a realidade de alguns lares capixabas, ou seja, lares onde se percebe a ocorrência de uma violência doméstica, de uma violência conjugal. E tão interessante o registro desse comportamento é também o registro de outro comportamento. O fato de que as pessoas que às vezes são objeto, vítimas dessa violência, se resignam, toleram, aceitam e convivem com isso. Este é o tema dessa conversa 9 minutos, onde estaremos falando com o psicólogo Felipe Pimentel. Felipe, você participou inclusive de uma pesquisa a respeito de violência conjugal, mais especificamente a respeito das mulheres que convivem com a violência conjugal. A gente está falando de violência física ou qualquer forma de violência que se expressa de muitos modos. A gente sabe que até um olhar intimidador é uma forma de violência, né? Primeiro eu queria agradecer o convite. Na verdade, alguns dados que eu vou trazer aqui são baseados em uma pesquisa de iniciação científica que eu orientei na faculdade onde eu leciono. Quando falarmos aqui de violência, falaremos de violência física, verbal, moral e no âmbito maior que a gente chama de violência psicológica. Tá? Então, inúmeras formas de violência, na verdade, a gente vai estar tentando entender. Agora, de uma maneira mais clara, aquilo que chama mais atenção é a violência física. Não deixa de ser aquilo que mais chama a atenção da mídia, chama a atenção das famílias. É engraçado, um dado até da pesquisa, é que para a maior parte das entrevistadas, de 20 com quem a gente teve contato, a violência só se tornou violência a partir do momento que virou uma violência física. Violência verbal, violência moral. Não era percebida como violência. Não era percebido como violência. Principalmente numa cultura que a gente está inserido. Um dado forte. Agora, quais são os fatores recorrentes? O que normalmente é a causa objetiva ou formal do desencadeamento desta violência? Olha, pelo menos até onde a gente vai discutindo na literatura e também na experiência clínica do consultório, o índice de fatores que vão contribuir para essa violência, ele é muito amplo. Tem a questão cultural, que a gente acaba avaliando naquela pessoa que a gente está tentando entender. Tem uma questão de história de vida pessoal, fatores e variáveis, e tem uma questão também de predisposições genéticas, que ainda está muito incipiente, é uma discussão que ainda, eu acho que falta um pouco mais de tecnologia e de tempo para amadurecimento de falar de causas genéticas nesses casos. Agora, pontos muito fortes e que a gente observa que tem uma correlação muito grande com a violência doméstica, a violência, nesse caso que eu estou falando especificamente da conjugal, é uma questão de história de controle sobre um dos dois dentro do relacionamento. Principalmente esse controle mais machista, mais masculino sobre a mulher. Então, o homem que vê de uma história onde ele obtinha um grau de controle alto sobre sua parceira e que em algum momento, até por uma questão de habituação, isso vai se perdendo, ele começa a variar o comportamento no que a gente chama até de resistência à extinção, ou seja, um comportamento que produzia um efeito e passa a não produzir mais esse efeito, ele não simplesmente some. Até que ele comece a entrar em desuso, ele passa por variações. E uma dessas variações começa a ser pela violência. Entendeu? Então, assim, nessas variações a gente observa a violência como uma das tentativas de possibilidade do sujeito obter do parceiro aquilo que vinha de uma outra forma. Entende? Bom, antes ela podia ser identificada como uma ameaça, né? Uma ameaça de uma agressão física, né? Mas quando eu falo isso, eu falo até de forma mais sutil. Então, vamos pensar um casal onde os dois são situados num contexto muito fechado, o casal não abre, não tem uma relação social. E a esposa não trabalha em casa, do lar. Se essa esposa começa a trabalhar na rua, começa a fazer amizades e o marido se sente de alguma forma ameaçado nessa relação, então ele começa a executar nessa relação, exercer sobre ela, formas de controle para tentar obter aquilo que ele tinha, aquela segurança. Aí a gente tem que identificar a questão de autoestima dele, enfim. A história dele. A história dele. Não estamos colocando isso em voga. Mas no caso dela, quando ela começa a ampliar um pouco o horizonte, falando de uma maneira mais coloquial, a gente começa a observar no parceiro uma certa tentativa de controle que vai variando, até algo que ele consegue exercer de fato uma influência maior sobre a esposa.
Daí, ela cede e mantém um novo padrão. Então, sem querer, o jogo é colocado dessa forma. Aquilo que mais ela vai sofrer é exatamente aquilo que produziu efeito sobre ela. Então, se ele queria que ela se submetesse a uma nova realidade com ele e o fez por meio da violência, ao se submeter, ela, sem querer, ajudou, com tudo que a gente está falando, em inúmeras variáveis, a instalar aquele padrão violento no marido. Claro que, por favor, não quer dizer que é culpa da esposa. O que eu estou querendo dizer é, a gente precisa entender os fatores que vão produzindo esse padrão para que a gente possa pensar até em políticas públicas ou pensar em prevenção. Agora, não existe algo de ancestral nisso, de atávico, da memória mais arcaica na nossa cultura, onde a pessoa se sentindo mais forte fisicamente, se sente no direito de fazer prevalecer a sua vontade e subordinar o outro? Perfeito. É como eu coloquei, existe alguma questão ainda de gênero, histórica, filogenética, tanto que, dados muito preliminares, o que a gente tem visto é, quando observamos casais homossexuais, é muito mais comum a violência sisuda, direta, em casais homossexuais masculinos, quando comparado a casais homossexuais femininos. Entende? Então, assim, a gente começa a observar que há uma questão de gênero, mas na pesquisa a gente foi observando que a sensação mais forte é uma questão cultural, atual mesmo, não uma questão tão filogenética, de que o homem tem que exercer sobre a casa um controle, um domínio, e esse lugar ele vai sendo muito forte, colocado em voga ali na relação dos dois. Em 9 minutos a gente conversa com o psicólogo Felipe Pimentel. Nós voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje uma entrevista com o psicólogo Felipe Pimentel a respeito de violência conjugal. Felipe, a questão os fatores que levam a mulher à submissão. No que a gente conseguiu arranjar, e pela minha experiência clínica, fatores determinantes, uma questão de história de vida pessoal machista. Então, uma família machista, uma família onde o poder detido está no lugar do homem. Aquela mulher daquela família acha legítimo o homem exercer a violência. O homem exercer o controle que vira a violência. Outra questão forte, a questão da dependência financeira. De todas as pessoas com quem atendemos até agora, apenas 15% não vem de uma história de dependência financeira, ou seja, eu não preciso passar por isso e ainda assim passo. E tem uma questão também muito forte com a correlação da submissão da mulher, uma correlação forte com uma baixa autoestima. Então, pessoas com uma história que produziu baixa autoestima, em todas havia a questão da violência doméstica. E em todas, pelo que a gente conseguiu pesquisar, essa baixa autoestima já era antes de passar pela violência doméstica. Não temos o dado ainda, mas a gente fica pensando o seguinte, até que ponto as que já tinham uma boa autoestima, uma história que produziu tal sentimento, se submeteriam? A gente não tem ainda, mas a sensação que tem na clínica é que pessoas com uma boa autoestima tendem a não se submeter à violência doméstica. E o senso de preservação da família? Isso não está muito acentuado na mulher também, não? Que às vezes se submete a isso por entender que, digamos assim, em nome da preservação da unidade da família, vale o sacrifício. Todas as entrevistadas colocaram isso como um dos fatores predominantes. E se eu separar, e ainda mais uma questão também da família, a preservação da unidade da família também externa, para o que o público vai pensar sobre aquilo. Então, se eu me separar, se eu sair de casa, como é que as pessoas vão enxergar essa relação? Eu, mulher solteira, criando meus filhos, principalmente quando tinha filho, o filho também parece aumentar a tolerância a essa violência. Não tem dúvida. Entende? O fato de eu precisar ter alguém que eu amo, muitas vezes até mais do que eu, isso tende a aumentar essa tolerância, essa violência doméstica. Agora, na medida que a violência escala ou progride de uma maneira gradual, ela parece que é para ser mais assimilada, né, do que aquela violência abrupta. Exato. Eustáquio, eu acho que esse daí é o dado mais importante, é o maior alerta para as políticas públicas. Em todo o nosso caminho de análise experimental científico e nesse dado mais qualitativo, a gente observou o seguinte: quando a violência
física, aqui a gente está falando da física, né? Ocorre numa intensidade alta, já de início, o casal ele tende a romper. Há uma menor aceitação. Agora, em todos os casos que a gente observou, essa violência ela vai acontecendo, esse controle, né, que passa a ser violência, vai acontecendo em etapas muito graduais. Então, é o seguinte, de início, eu sou imponente com minha companheira. Em seguida, ela começa a perceber e começa a se habituar com aquilo ali. E aí eu passo a exercer violência verbal. Eu xingo, eu ameaço, eu humilho. Só que chega uma hora que a sensação que dá é que isso vai também se habituando. Quando nada mais exercer efeito, esse cara passa à violência física. O que eu acho que é importante para discutir em políticas públicas é preciso produzir consciência de que a violência verbal é um passo para a violência física. Não se trata de dois componentes diferenciados. Violência verbal e violência física fazem parte do mesmo conjunto. Se essa mulher que está sendo violentada verbalmente, sistematicamente, não ficar alerta a essas relações, ela tende a caminhar para sofrer violência física. E o preocupante ela não só tende a caminhar a sofrer a violência física, como ela tende a se submeter a essa violência, porque ela também já está habituada. Falando de uma maneira mais senso comum, ela já está acostumada com aquilo ali. Então ela já consegue se submeter mais facilmente comparado a alguém que nunca viveu aquilo ali. Uhum. Esse comportamento guarda alguma relação com o nível socioeconômico do casal? É uma premissa da literatura. Algumas pessoas da área, né, discursos teóricos, falam isso, só que na nossa pesquisa não encontramos esse dado. Um suposto nível socioeconômico mais evoluído traria uma compreensão melhor da relação conjugal sem que não passasse pela violência? É a minha expectativa clínica e teórica. Mas a minha expectativa prática não está mostrando isso. Sim. Eu atendo no consultório mulheres de classe socioeconômica alta, que se submetem da mesma forma que mulheres, como as que a gente trabalhou na pesquisa, com classe socioeconômica muito baixa. Então, assim, por mais que há de se esperar pela teoria e por alguns dados de literatura que há uma diferenciação, pelo menos a minha prática pessoal, profissional e científica não tem mostrado esse dado. A questão toda é que parece que num contexto socioeconômico mais humilde, parece que o dado é mais exposto, é mais público. Enquanto que se a gente trabalha numa faixa classe socioeconômica mais alta, a gente percebe que esses dados parecem ser um pouco mais mascarados. Então, por exemplo, é mais difícil uma mulher da alta sociedade, entre aspas, buscar ajuda pública, ir até uma delegacia, quando comparado a uma mulher de classe socioeconômica mais humilde, que se expõe mais a isso. Felipe, agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço, estou à disposição. Em 9 minutos a gente contou com a presença do psicólogo Felipe Pimentel. Até já.